Boa noite, irmão, em Cristo. Boa noite. Primeiro, eu quero saudar ao irmão, como estamos nós os dois, mas espero também que os outros estejam a caminho. Os que não estiveram, enfim. Hoje vamos falar da própria Igreja de Cristo. Como eu já havia iniciado antes falar da Igreja de Cristo, hoje também vou dar continuidade a falar da própria Igreja de Cristo. Mas antes eu tenho uma pergunta. Pergunta essa que eu acho ela muito fácil de responder, desde o momento que ela seja vista do modo como ela é. O que é isso? É uma Bíblia. Em quantas partes essa Bíblia está dividida? Em duas partes. Okay. Nesse caso que é a antiga ordem e a nova ordem. Exato. Que é o Velho Testamento e o Novo Testamento. Uma pergunta muito simples. Quando Jesus Cristo veio a este mundo, veio para cumprir a lei e depois estabelecer o seu reino. Não foi isso que ele veio para fazer? Foi isso mesmo. Exatamente. E ao estabelecer o seu reino, instituiu também a Igreja de Cristo. O reino no qual ele estabeleceu depende dessa caminhada que é a Igreja. O dizer depende quer dizer que os cristãos devem caminhar por este reino. Então, o reino que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu, que não pertence a este mundo, ele também se faz neste mundo, mas que no fim será levado, mas para não este mundo. Porque tudo que este mundo oferece e tudo que está nesse mundo será destruído, pois não é? Então, se tudo que existe nesse mundo será destruído, não quer dizer que também a Igreja de Cristo será destruída, pois o próprio dono da igreja voltará para levar a sua igreja, que está no mundo, mas que não pertence ao mundo. Ela só está no mundo, mas não pertence ao mundo. Ok. Jesus Cristo no Mateus 16:16 falou da edificação da igreja. A igreja foi edificada no dia de Pentecostes, onde se converteram por aí 3.000. E aí a Igreja de Cristo foi mais avante. A Igreja de Cristo passou por muitas dificuldades, foi perseguida. Foram muitas coisas que aconteceram. Foram mortes atrás de mortes de pessoas que sustentaram a verdade, pessoas que defenderam a verdade, pessoas que testemunharam a verdade, para que nós hoje ficamos a par desse conhecimento. Mas o que então toco nessa parte? Toco nessa parte porque é bom para que nós também saibamos em que rumo nós estamos seguindo. Porque a Igreja de Cristo não é a Igreja de Cristo por nome. A Igreja de Cristo não é a Igreja de Cristo por falar somente Igreja de Cristo. Mas a Igreja de Cristo é a Igreja de Cristo por seguir aqueles que são os critérios ordenados pelo próprio dono da Igreja. Então, quando a igreja chama-se Igreja de Cristo, mas não segue aqueles que são os critérios
que o próprio dono estabeleceu, deixa de ser igreja de Cristo, provavelmente. Porque mesmo o próprio Senhor Jesus Cristo disse, nem todos que me chamam de Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Aí é um belo exemplo para nós percebermos que mesmo a igreja, nem toda igreja que se intitula Igreja de Cristo pertence ao Senhor. Mas somente aquela que faz o quê? Que cumpre com as ordenanças dele, que cumpre com os critérios deixados para que a igreja possa seguir. Muito bem. Percebemos que hoje há muitos acontecimentos, várias coisas desviantes que têm acontecido hoje em dia. E nós também podemos ficar sabendo que estamos num caminho certo, quando na verdade podemos ser desviados. Porque há várias coisas que acontecem, mas tudo incumbe-se dentro da palavra. Mas não porque a palavra em si é torta, não. A palavra é certa. Só que há várias adversidades com que os demônios do próprio diabo têm usado para poder frustrar a igreja de Cristo. Mas o próprio dono da igreja deixou bem firme que nem as portas do inferno irão destruí-la. Como podemos entender que nem as portas do inferno poderão destruí-la? Temos que perceber, o próprio dono disse e deixou bem claro: nem as portas do inferno irão destruí-la. Vamos entender por que o nosso Senhor Jesus Cristo disse essas palavras. E vamos perceber o quão nós temos caminhado. E vamos também entender em qual rumo nós devemos tomar. Vamos abrir no livro de João, do Evangelho, capítulo 14. Lá vamos começar a aprender. No livro de João, capítulo 14, a partir do verso 15. Podemos ler de 15 até 25. Até 26, para entendermos bem. Porque aqui eu vou ler. Capítulo 14, versos 15. Diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, que lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, estarei para vocês dentro de pouco tempo. O mundo não me verá mais, porém me verão porque eu vivo. Vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele.
Disse então Judas, não o Iscariote, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai, que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Vamos entender uma coisa. Tenho uma pergunta aqui. Isso tudo que o nosso Senhor Jesus Cristo falava para a igreja ou simplesmente falava para os apóstolos? Bem, eu aqui entendo que ele falava com os apóstolos. Sim. Sim, mas também o que ele falou aplica-se também à igreja. Em suma, isso que o Senhor Jesus falava para a igreja. Por quê? Os apóstolos é que iriam iniciar o trabalho da igreja. Em suma, tudo que o Senhor Jesus Cristo falou para a igreja. E olha aqui, temos que entender uma coisa. Nós sabemos que a igreja somos nós. Não é essa casa na qual foi edificada para nós adorarmos a Deus. Mas sim, a igreja somos nós. Então, vamos entender uma coisa aqui. Jesus falou isso enquanto ainda estava com eles, né? Mas ele prometeu que estaria em quê? Em nós. Não somente aos apóstolos, mas em nós todos. O que é estar em nós? Quando, por exemplo, uma mãe está ainda grávida, o filho está com quem? Está com a mãe. Não, o filho não está com a mãe. O filho está na mãe, porque está dentro da mãe. O filho está dentro da mãe. Então, o filho não está com a mãe quando ainda está grávida. Está na mãe. Mas quando sai fora, está com ele. Está com ele. Quando uma criança está dentro da mãe, está na mãe, e tudo quanto ela absorve e sustentando aquilo que é o filho que está dentro. Mas, mesmo fora, absorve também, mas não da mesma forma que absorve quando está dentro. Então, o estar em nós, o Senhor Jesus Cristo estava aqui a referir estar dentro de nossos corações. O que quer dizer? Quando alguém, né, decide segui-lo, dizer que eu quero seguir a Jesus Cristo, eu me arrependo dos meus erros, eu quero seguir a nosso Senhor Jesus Cristo, e a pessoa deixa em parte aquilo que corrompe o corpo e a alma. O nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente com o Pai,
vem dentro daquela pessoa fazer o quê? Uma moradia. Né? Essa moradia é refletida pelo Espírito Santo. Essa moradia é o Espírito Santo que vem estar dentro de nós. Né? Essa moradia, para bem dizer, somos nós. O Espírito Santo vem habitar em nós. O Espírito Santo é que direciona o homem. Eu, amado, que estou aqui a falar, não direciono a ninguém. Mesmo se eu sair com minha Bíblia, eu ir evangelizar alguém, se aquela pessoa não dá o espaço de Deus agir dentro dele, aquela pessoa não vai vir, não vai ouvir nem um pouco daquilo que eu vou falar. Ou vai ouvir, mas não vai acatar. Então, para dizer que nós, como igreja, temos que dar espaço para que Jesus age em nós. Como é que damos esse espaço? Nos afastando de todas as coisas que corrompem o corpo e a alma. Meus irmãos, tem coisas que no último dia não haverá desculpas. Que no último dia não haverá como justificar, porque todas as coisas são instruídas e nós sabemos disso. Mas o problema é não compreender exatamente. É não compreender aquilo que é a essência da verdade na qual nós estamos a ser dada. A verdade é essa. Quando alguém se entrega a Jesus, deve estar consciente de que tem que deixar tudo, mas tudo aquilo mesmo que lhe corrompe. Saber dizer que eu agora estou a lutar com o meu lado carnal. Para satisfazer o quê? Para satisfazer aquilo que é o que o Espírito quer, exatamente. Eu posso afirmar que só por esta mensagem faz entender que se alguém está corrompida por dentro, Deus, Jesus, não age nessa pessoa. Jesus não age nessa pessoa. O Espírito Santo não age nessa pessoa. Por quê? Porque o coração está extrovertido. Como é que o Espírito Santo vai agir dentro de alguém que pensa, guarda perversidades, guarda mágoas, não pensa nas coisas espirituais? Porque o que é do Espírito deve ser sustentado. O da carne também é sustentado. Então, se a pessoa escolhe sustentar a carne, então faz inimizade com o Espírito. Porque o Espírito de Deus tem rivalidade com as coisas da carne. Então, quando a pessoa decide seguir as coisas que a carne quer ser sustentada, então se faz distante do Espírito. Mais uma coisa, vamos ler o livro de Mateus, capítulo 25. Mateus 25.
Mateus 25. Podemos ler do primeiro versículo até 13. Assim diz a palavra do Senhor. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouvia-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Muito bem. Ouvimos a parábola das 10 virgens. As 10 virgens, 5 eram prudentes e as outras imprudentes, nas quais as 5 prudentes levaram as suas candeias juntamente com um vaso de azeite, enquanto que as outras não levaram azeite de reserva. Então, chegando a pedir, né, aquilo que é o azeite para poder acender a chama, as outras disseram: ei, não, senão não vai ser suficiente até chegar o noivo, nesse caso. Então dormiram, todas elas dormiram, mas quando ouviram a voz, acordaram, mas já faltava o quê? O azeite das outras 5. E as outras 5 à procura do azeite, então encontraram as portas fechadas. O banquete ficou para as 5 que tiveram o azeite pronto. Olhando para essa parábola, o que isso significa? Isso significa que enquanto ela esperava o esposo, mesmo demorando para chegar, as 5 prudentes, elas permaneceram vigilantes. O que pode ser, elas permaneceram fazendo a vontade do Senhor.
Enquanto que as outras loucas, elas por verem a demora, elas também foram imprudentes, não guardando a palavra, fazendo outras coisas. Então, quando ouviram todas a voz do Senhor, então já queriam correr para se consertar. Mas o Senhor chegou a encontrá-las que já estavam prontas e entrou com elas para as bodas. Muito bem. Olhamos para um outro assunto semelhante. Vamos no livro de Apocalipse, capítulo 6, versos... Bem, podemos ler de 1 até 6 ou de 1 até 7, mas eu queria ler mesmo 6, verso 6. Mas deixa que eu mesmo vou ler. Na abertura dos 7 selos, encontramos essa situação em que o João, observando, diz ele, observei quando o cordeiro abriu o primeiro selo, o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer, com voz de trovão, venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco, seu cavalheiro empunhava um arco e foi-lhe dada a coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer, venha. Então saiu outro cavalo e este era vermelho. Seu cavalheiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. 5. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavalheiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo, 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Mesma situação semelhante à da parábola, só que aqui aparecem 2 coisas. O azeite e o vinho. E o vinho. Enquanto que lá na parábola achamos só o azeite. Continuando, aqui no 7 diz o seguinte, quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer, venha. Olhei diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavalheiro chamava-se Morte e o Hades, e seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, fome e por pragas, e por meio dos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Muito bem, podemos parar por aqui. É o seguinte, na parábola das 10 virgens, acompanhamos que as 10 virgens, todas elas dormiram. Mas quando acordaram, acharam-se 5, não tendo o azeite suficiente para que a chama das candeias continuasse acesa. Só vamos focar aí o que quero dizer. Muito bem.
Eu vou explicar. Jesus Cristo, no livro de Lucas, capítulo 8, diz o seguinte, capítulo 8, verso 16. Livro de Lucas, capítulo 8, verso 16, diz o seguinte: ninguém acende uma candeia e esconde no jarro, ou a coloca debaixo da cama. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Ninguém coloca uma candeia debaixo da mesa. Tem que colocar no lugar apropriado, para que quem entrar faça o quê? Veja a A luz. luz. E o mesmo Senhor Jesus Cristo diz que aquela pessoa que segue a minha palavra, que obedece aos meus mandamentos, eu e meu Pai faremos morada nele. Não é estarei com ele, porque eu estar com ele é estar ao meu lado. Eu tenho certeza que o nosso Senhor Jesus Cristo está aqui conosco, está nos ouvindo o que nós estamos falando. Mas agora, o que ele aqui desperta ainda mais por essa palavra, é que aqui no Lucas, no capítulo 8, verso 16, ele diz que nenhum acende uma candeia para deixar debaixo. Ao contrário, deixa no lugar apropriado. Para que o quê? Para que a pessoa que entrar veja a luz. A candeia, como eu consigo entender, a candeia acende primeiramente dentro de nós. Dentro de nós. Ou talvez pensamos que nós podemos fazer a vontade de Deus simplesmente por nós mesmos. Isso é impossível. Isso é impossível. Temos que dar espaço para que Deus haja em nós. Não é o homem que trilha por seu entender para fazer a vontade de Deus. Não é isso. Podemos ver muitos exemplos. Os próprios apóstolos, o próprio Jesus disse para os apóstolos esperar o conselheiro. Por quê? Vamos refletir nisso. Por que que o Senhor Jesus disse para eles esperar o conselheiro e não avançarem com o trabalho? Porque eles por si não seriam capazes. Eles por si não seriam capazes de fazer isso, mas sim pelo Espírito. Esse mesmo Espírito que capacitou os apóstolos existe até nos dias de hoje, mas ele é proibido de agir. Por quê? Isso é algo que vamos aprender nos dias próximos. Porque se pegarmos tudo hoje, não havemos de acabar hoje. Não havemos de acabar hoje. Mas é isso que eu mais ou menos trazia para que nós possamos refletir isso. Para dizer que nós impedimos de várias formas que o Espírito trabalhe em nós. Primeiro são os nossos erros. Segundo, é a falta de ordem naquela que é a casa de Deus. Primeiro, é esta casa que deve se consertar. Segundo, é essa casa na qual nós nos encontramos.
que deve estar em ordem. Mas primeiramente é essa casa. Essa casa aqui é que deve se guardar em primeiro a se consertar. Depois essa casa. Porque essa casa aqui, para conseguir consertar com que essa casa aqui toda esteja ela boa, é necessário que a força divina haja nessa casa. Amém. É necessário que a força divina haja nessa casa. Sabe, nós podemos dizer que por que as pessoas fazem isto, mais aquilo, fazem aquilo, mais aquilo, mas em certo as pessoas não conhecem a verdade e a verdade se esconde à frente de nós. Não se esconde porque ela quer estar escondida, mas porque nós não a buscamos. O apóstolo Paulo disse: todo aquele que quer, que deseja ter conhecimento, discernimento, sabedoria, que busque a quem? A Deus. Não é para buscar a irmão Amade, não é para buscar o irmão Sérgio, não é para buscar aos irmãos talvez na Angola, não é para buscar aos irmãos no Brasil, não é para buscar em nenhum sítio. Primeiramente é a Deus. Em todas as coisas devemos dar graças a Deus. Mesmo quando pegamos a Bíblia para podermos entender individualmente, damos graças a Deus. Porque a Bíblia em si são selos. As ordens que aqui foram dadas precisam mesmo serem compreendidas com a força do Espírito. O homem em si não é capaz de se direcionar na coisa certa. É por isso que mesmo os apóstolos precisaram desse Espírito. Deus, assim posso dizer, Jesus viu a necessidade de enviar o conselheiro. Foi por isso que prometeu e derramou. E esse conselheiro não ficou para trás, vive até nos dias de hoje. Só nós é que não demos espaço para que o conselheiro haja em nós. Porque o conselheiro, em primeiro, não quer ficar num sítio onde há confusão. Num sítio onde vê que tem problemas aqui. Ou num sítio que ele não é conhecido. Porque o conhecer o Espírito não é simplesmente falar do próprio Espírito. Devemos conhecer quais são as obras do Espírito. Essas coisas nas quais aprenderemos nas outras ocasiões. Por hoje, é isso que eu desejava trazer aos irmãos e dizer que esse estudo continua. E aprenderemos muitas coisas nas quais talvez não sabíamos. E outras coisas sabíamos. Vejamos o exemplo do centurião. O centurião, o Cornélio, há uma coisa interessante que eu achei aqui.